Foram enterrados agora à tarde os corpos dos pilotos que morreram ontem durante a queda de um avião da FAB, da Esquadrilha da Fumaça, em Pirassununga. Eles são pilotos da Força Aérea, todos oriundos de Minas Gerais. A FAB, a Força Aérea Brasileira, ainda está investigando as causas do acidente. Aliás, um Super Tucano, né? Um novo avião estava sendo usado nessas apresentações. Não se sabe se apresentou algum problema mecânico ou se houve problema de operação dos próprios pilotos. O fato é que esse avião caiu, que é considerado um avião seguro, um dos aviões indicados, inclusive, para manobras. O avião caiu na cabeceira do aeroporto da Academia da Força Aérea Brasileira em Pirassununga. Os dois capitães de aviação acabaram morrendo. A Kátia Saqueto tem os detalhes. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. O acidente aconteceu próximo à cabeceira de uma das pistas durante o treinamento de rotina. Os dois ocupantes da aeronave, os capitães João Igor Silva Pivovar e Fabrício Carvalho, morreram no local. A aeronave se chocou com o chão no momento em que o piloto fazia uma manobra conhecida como looping. Os dois ocupantes conseguiram ejetar os assentos, mas por causa da baixa altitude, não deu tempo de abrir os paraquedas. A ejeção ocorreu muito próximo da colisão, muito próximo do chão, e não houve sucesso na ejeção. A aeronave utilizada era um modelo Super Tucano, fabricado pela Embraer, que há 3 meses substituiu a antiga frota da academia. O modelo é maior, mais potente e todo digital. As apresentações da Esquadrilha da Fumaça estão suspensas para que a equipe possa se familiarizar com o novo modelo. As causas do acidente estão sendo investigadas. 2 oficiais muito experientes, que estavam cumprindo a missão deles, dentro do envelope previsto, tá? Dentro do que previa a ordem de missão, e agora fica a parte de investigação. Que coisa, né? E precisa saber, porque outras aeronaves do tipo estão voando, vão ser usadas em exibições. Por enquanto, exibições com essas novas aeronaves estão suspensas, até para que haja familiarização, entendimento a respeito dessas máquinas que foram colocadas à disposição da FAB. São máquinas brasileiras, fabricadas na Embraer, em São José dos Campos, né? A própria Embraer, os técnicos da Embraer estão acompanhando as investigações por se tratar de uma aeronave nova. É muito triste, né? Porque a Esquadrilha da Fumaça é conhecida no mundo inteiro, leva as cores do Brasil para o mundo inteiro em exibições perfeitas, maravilhosas exibições feitas por esses aviadores. Infelizmente, né, uma tragédia na cidade de Pirassununga. Por enquanto, sem detalhes, né, a respeito do que aconteceu. As investigações vão durar aí os próximos dias. Os corpos dos 2 pilotos sepultados em Minas Gerais, e a dor dessas famílias, né, de perderem aí 2 grandes oficiais, como disseram aí os superiores, né? 2 grandes oficiais e com muita experiência. É isso que não dá para entender. Se eles tinham tanta experiência, né? Será que não houve aí um problema técnico, um erro de cálculo, um problema mecânico nas aeronaves? Isso tudo precisa ser investigado com muito cuidado, né? Com muita atenção, para que esse tipo de coisa não volte a se repetir. Que coisa terrível, hein? Que tragédia. Pode vir comigo aqui. Nós vamos a Morungaba, onde a polícia investiga a morte de um advogado, uma morte misteriosa. A polícia está investigando, inclusive, a relação desse crime com a chamada máfia dos caça-níqueis. Tudo isso porque o advogado foi encontrado morto dentro do próprio carro. Ele morava em Itatiba, havia ido a Morungaba, né? E em Morungaba foi encontrado morto dentro do próprio carro, ao lado do corpo. 2 máquinas caça-níqueis foram encontradas pela Polícia Civil. A polícia informa que o advogado já tinha passagens pela própria polícia, né? E é suspeito de praticar a agiotagem. Alícia Manjavá, que acompanha o caso, traz os detalhes para a gente. Por enquanto não tem suspeito. Por enquanto não tem suspeito do crime. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. O crime cercado de mistério chocou a cidade de Morungaba. É muito estranho, né? Muito estranho mesmo. Tá perigosa a cidade? Tá ficando perigosa desse jeito, né? É um absurdo mesmo o que tá acontecendo. Não só aqui, como nos outros lugares, né? Aqui mais um pouco, por causa da cidade pequena, né? O advogado Antônio Gilberto Frediani Júnior, de 54 anos, morava no município vizinho, Itatiba, mas tinha clientes em Morungaba. De acordo com a polícia, ele era agiota e já tinha passagens.
O advogado foi encontrado morto dentro do próprio veículo, na estrada que liga Morungaba a Bragança Paulista. Ele estava sentado no banco do passageiro. Testemunhas disseram à polícia que ouviram 6 tiros. No entanto, 2 atingiram a janela traseira do carro e, em seguida, a cabeça da vítima. No banco traseiro foram encontradas 2 máquinas caça-níqueis. Na casa dele, um revólver calibre 38. Para a polícia, a vítima pode ter sido atraída para o local onde foi executado. Agora, os investigadores devem refazer os últimos passos do advogado. A ideia é descobrir se ele tinha algum desafeto na cidade em que morreu. Porque a quem incomodava esse homem? Quem é que ele estava incomodando? Ele estava no caminho de quem lá em Morungaba? São respostas que a polícia está buscando agora. Agora que é misteriosa essa história, é misteriosa, hein? Será que ele estava devendo dinheiro ou alguém estava devendo dinheiro para ele, matou o advogado porque estava sendo cobrado, porque estava sendo ameaçado de repente? Né? Ou ele entrou no caminho de alguém que não ficou satisfeito? São perguntas que precisam ser respondidas. Além disso, tem uma informação aí de que essas máquinas caça-níqueis acabaram sendo apreendidas ao lado do carro, né? Não se sabe se há relação dessas máquinas com o crime ou com o próprio advogado. De repente estavam ali, né, para poder despistar a polícia, para poder, né, tentar complicar a vida da polícia, ou coincidentemente, vai saber, alguém passou e jogou ali. Mas a polícia não descarta não o envolvimento desse crime com a chamada máfia dos caça-níqueis. O caso, inclusive, está sendo agora investigado pela Polícia Civil da cidade de Morungaba. Tomara, né, que o caso possa ser esclarecido. De qualquer maneira, tem uma família do outro lado que está chorando, né, e está sofrendo, independente aí da motivação do crime, está sofrendo demais com essa morte e que mostra aí mais uma faceta, né, mais um lado da violência registrada aqui na nossa região. E é na pacata Morungaba. O advogado era de Itatiba, mas é na pacata Morungaba. Que coisa, hein? Que coisa. Cidade de Morungaba. As cidades pequenas não escapam mais da ação dos criminosos, não, viu? Tem mais essa, não. Você não sabe se você está seguro em cidade pequena, em cidade grande, não interessa, não interessa. Você está aí na mira dos criminosos, independente do tamanho da cidade, do nome da cidade, da região onde você está. É brincadeira, hein? É violência que come solta. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E violência gratuita. Às vezes a pessoa morre também por nada, né? Morre de graça e morre com requintes de crueldade. Como esse caso que nós vamos mostrar agora. Pode vir comigo aqui. Nós mostramos esse caso em outubro de 2011 e depois em abril de 2012. Você vai acompanhar o desfecho agora. Lá em outubro de 2011, era um crime ainda misterioso para a polícia. Um casal foi encontrado morto na zona rural aqui de Campinas, no bairro Gargantilha. Meses depois, em abril de 2012, a Delegacia de Investigações Gerais, o setor de homicídios e proteção à pessoa, da Polícia Civil. Aliás, um abraço para meu amigo Zé, um abraço para o doutor Rui Pegolo, um abraço para a equipe do setor de homicídios e proteção à pessoa aqui de Campinas. A polícia, com muita capacidade, conseguiu elucidar o caso e descobriu que esse casal, que morava lá no bairro Gargantilha, foi vítima de funcionários de uma fazenda. Tudo teria acontecido mais ou menos assim, ó. O marido, né, teria sumido com uma égua, um animal da propriedade, e estava tentando vender esse animal numa cidade vizinha. Os funcionários da fazenda desconfiaram da ação e interceptaram esse rapaz no momento em que ele tentava vender o animal. Houve uma discussão, houve uma briga, o rapaz acabou atingindo um dos funcionários da fazenda com um soco. O que fizeram os funcionários da fazenda? Juraram o rapaz de morte e alguns dias depois, né, acabaram, por confirmar o crime, acabaram assassinando não só o homem, mas também a esposa dele, que foi amarrada em uma árvore e foi asfixiada até a morte. Um caso terrível que agora está sendo julgado pela Justiça depois do trabalho elucidado pela Polícia Civil, setor de homicídios e proteção à pessoa. Alícia Manjavac conta essa história pra gente. Deixa eu ver a reportagem, vem comigo aqui, ó.
Olho na notícia. O julgamento começou por volta das 10 horas da manhã. Natalício Rubens de Souza e José Luiz Santana Pereira, suspeitos de serem os autores do crime, além de Gilmar Rafael dos Anjos, que teria participação nas mortes, sentaram no banco dos réus. José Antônio Alves e Araci de Oliveira foram mortos no dia 4 de outubro de 2011. José Alves teria sumido com uma égua desta fazenda onde os suspeitos trabalhavam, no bairro Gargantilha, em Campinas. O homem acabou surpreendido e, quando o animal estava sendo devolvido, deu um soco no rosto de um dos funcionários, que jurou vingança. 2 dias depois, José Antônio e a esposa dele foram sequestrados. O casal foi amarrado e deixado neste canavial. José Antônio acabou morto com 6 tiros na cabeça. Já Araci conseguiu fugir e foi até a fazenda no bairro Gargantilha, mas sem saber, acabou pedindo ajuda aos responsáveis pelo crime. Os funcionários que haviam jurado o marido dela de morte, sem pensar 2 vezes, a enforcaram e amarraram o corpo em uma árvore. E, infelizmente, para o azar dela, ela foi cair na mão dos seus algozes, porque ela saiu fugindo e caiu dentro da fazenda novamente. Quase 2 anos depois, 11 testemunhas foram convocadas pelo juiz. Durante a manhã, apenas os familiares dos réus estiveram presentes. Os parentes das vítimas não acompanharam os trabalhos. Que crueldade, né? Porque ela saiu correndo para poder pedir ajuda, só não sabia que, na verdade, né, ela estava pedindo ajuda para os próprios criminosos, para os próprios bandidos, né, que executaram o crime e que vitimou o marido dela. Que coisa terrível, que coisa terrível. Olha, o caso registrado pelo setor de homicídios e proteção à pessoa na época, né, num trabalho de inteligência do SHPP, agora chega à justiça para que a justiça possa dar aí o seu veredito a respeito do caso. Nós estamos acompanhando para e passo esse caso, até para mostrar para vocês como é que funciona, né? Primeiro o crime registrado, a polícia investigou, no trabalho de inteligência elucidou o caso e agora a justiça fazendo a sua parte aí nesse julgamento, né? Que ainda não tem hora para acabar. O julgamento está acontecendo ainda, né? O julgamento está acontecendo e não tem hora para acabar. Nós vamos acompanhar e ao longo aqui da programação vamos trazer mais detalhes para vocês aqui na tela da Band. Oh, coisa terrível, que maldade, hein? Que maldade, meu Deus do céu. Viu a foto lá, a moça com as mãos amarradas, ela foi amarrada a uma árvore, foi estrangulada, né? Até a morte, que coisa. Vem comigo aqui porque mais um ataque a carro forte foi registrado, mas foi frustrado, hein? Foi frustrado no trabalho de inteligência da polícia. Parece ter um suspeito preso. O vigilante e a família do vigilante passam bem, porque mais uma vez a família de um vigilante foi sequestrada. Nós vamos voltar à DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, onde está ao vivo a repórter Andréia Marques, com todos os detalhes do caso. André, nós já contamos aqui ao nosso telespectador que essa família foi levada ontem à noite pelos criminosos, além desse vigilante. 11 horas, 12 horas depois, o caso elucidado, sem feridos, né, com todo mundo passando bem, simplesmente porque o vigilante seguiu a orientação. Teve a família sequestrada, ao se apresentar na empresa para dirigir um carro forte ou para conduzir esse carro forte com muito dinheiro que poderia estar na mão dos bandidos, ele decidiu comunicar a direção da empresa, não é isso, Andréia? Exatamente, Rodrigo. E foi aí que ele conseguiu aí frustrar a ação criminosa. A polícia acredita, Rodrigo, que 7 bandidos participaram da ação. 4 ficaram com a família num cativeiro, que a família ainda investiga o local. Essas pessoas foram liberadas hoje de manhã na cidade de Hortolândia. Agora, esse caso de hoje soma estatísticas, né, de ataques a carros fortes aqui na região. Já são 8 ataques desde que a polícia começou as investigações. 5 pessoas já foram presas. 2 homens são apontados pela Delegacia de Investigações Gerais como chefes
chefe do bando. Agora a polícia ainda trabalha aí com várias hipóteses, não adiantou nenhuma delas para a gente, até por uma questão de sigilo aí nas investigações, mas com exclusividade aqui para o Brasil Urgente, o doutor Carlos Henrique Fernandes disse que amanhã já tem mais novidades aí sobre o caso e que está prestes a prender mais um criminoso, Rodrigo. Já tem um suspeito preso, né, Andréia? Isso, já tem um homem preso, ele foi preso ontem, né? Ele faz parte aí de uma das quadrilhas, a polícia ainda não sabe quantas são. E a polícia quer aí descobrir se esse homem preso ontem tem relação aí com o caso de hoje que nós estamos falando agora. E se o caso de hoje tem relação com outros ataques registrados aqui na região, já seriam 7, né? A polícia com muita inteligência e capacidade está tentando desmantelar essas quadrilhas. Agora o problema é o seguinte, viu, Andréia? Pela experiência que a gente tem aqui. Às vezes alguns bandidos aventureiros também entram nesse tipo de crime e não tem ligação com a quadrilha especializada e que está sendo combatida pela polícia, não. Às vezes tem bandido aventureiro, o cara viu, deu certo, vou tentar, e aí se dá mal. Né? Se dá mal porque a polícia está preparada, né, para poder elucidar esses casos, ainda que com problemas, hein? Eu repito, a polícia está sem infraestrutura, está sem gente, os salários são os piores do Brasil. Ainda com esses problemas, a Polícia Civil ainda tem tentado devolver a sensação de segurança ao nosso cidadão. Olha, pode ter novidade a qualquer momento desse caso, a qualquer momento tem um suspeito preso e a polícia está na tentativa de capturar mais um suspeito e amanhã a gente deve ter novidade sobre o caso, né, Andréia? É isso mesmo, Rodrigo. A polícia está aí fazendo as investigações, tem policiais nas ruas fazendo diligências e amanhã o doutor Carlos disse que vai aí adiantar aí alguma novidade para a gente sobre esses casos aí de ataques a carros fortes. Essas imagens aí, Rodrigo, que nós estamos vendo, foi do ataque ocorrido no dia 31 de julho, né, o mês passado. Os bandidos conseguiram levar 10 malotes com R$1.300.000 em dinheiro. Já são quase 10 milhões, então, na mão dos bandidos, se somarmos aí os ataques já realizados até agora. É muito dinheiro na mão desses criminosos, hein? Faça-me o favor. Obrigado, Andréia Marques, né? Ela está substituindo a Carla Ramil nas férias da Carla Ramil. A Carla está de volta amanhã. A Andréia certamente vai estar de volta à nossa programação aí nos próximos dias, com certeza. Obrigado, viu, André? Um abraço aqui da equipe do Brasil Urgente. André falando ao vivo da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. Tem aí as imagens dos idosos, Ney? Então deixa eu ver as imagens, porque é o seguinte, idosos protagonizaram hoje um protesto aqui em Campinas. Não tá fácil para ninguém não, meu. Os idosos, aliás, já deveriam ter saído das ruas há muito tempo, especialmente aqueles que são aposentados, né? E que todos os dias são massacrados pelos políticos, né? São massacrados com aposentadorias baixíssimas, com falta de amparo, falta de cuidado, estão abandonados. Olha, os idosos mobilizados em Campinas porque eles participam de um programa de saúde preventiva e todo mundo sabe que o segredo da saúde é a prevenção. No caso dos idosos, tem que cuidar para que as doenças adquiridas ao longo dos anos não piorem, tem que fazer exercício físico, tem que fazer atividade, né, fora da rotina para poder melhorar a qualidade de vida. O problema é o seguinte, eles participam desse grupo de saúde preventiva, mas pode acabar o grupo, porque tem aí a possibilidade da saída de uma médica, né? E esse grupo de idosos se reuniu então em protesto hoje de manhã, lá na região do Distrito de Saúde Sul, no Parque Itália, pedindo a permanência de uma médica que promove atividades de saúde preventiva, as caminhadas, a acupuntura e as palestras, né? Segundo os funcionários, segundo os manifestantes, né? Os funcionários disseram que a médica deve ser remanejada para atendimento em outra unidade. Os idosos estão com medo de ficar sem atendimento, né? Já são 2 anos já de atendimento. E aí os idosos metendo a boca, e tem que meter a boca mesmo. Tem que meter a boca mesmo e cobrar a Secretaria de Saúde. Mas tem que meter a boca mesmo. Olha, aposentado, idoso, né, são aqueles que mais sofrem no nosso país.
São aqueles que mais sofrem no nosso país com o descaso. Ah, faça-me o favor, hein? Nós procuramos a Secretaria de Saúde, que vai tentar reorganizar a agenda da médica para que a população não seja prejudicada, pelo menos assim informou a Secretaria de Saúde. Tomara que consigam, né? Para no mínimo devolver tranquilidade a esses idosos. No mínimo devolver tranquilidade. Não devia chegar nesse ponto, não. Vem comigo aqui, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem o Datena para todo o Brasil. Não sai daí porque a gente está te esperando.